Olá pessoal, então vamos lá, vamos falar sobre o sermão profético de Jesus. Conforme ele mesmo já havia anunciado aos seus seguidores, um pouco antes da sua entrada naquela cidade que está em Lucas 19, 43 e 44, Jesus na verdade previu que tanto a cidade de Jerusalém quanto o seu suntuoso templo, eles voltariam a ser destruídos pela segunda vez, como de fato ocorreu alguns anos mais tarde, em 70 depois de Cristo, após a revolta do povo judeu contra os exércitos romanos de Tito. E o que ainda havia restado de pé foi destruído em 135 depois de Cristo, a mando do imperador Adriano, após uma nova rebelião judaica, ocasionando a expulsão dos judeus daquela região, encontrando-se aquele antigo templo ainda em ruínas até hoje em dia. Esta citação de Jesus veio justamente para demonstrar como funcionam as leis divinas, principalmente aquelas mencionadas por Kardec e referentes à da causa e do efeito, do progresso e da destruição. O Mestre Jesus havia exemplificado anteriormente aos seus discípulos estas divinas leis, explicando por intermédio de metáforas que toda planta ou árvore, que naquele caso se referia à figueira, sendo símbolo do templo ou da igreja, mas representando de fato o juízo religioso coletivo dos homens, que meu Pai Celestial não plantou e, consequentemente, não estivesse em conformidade com a sua divina vontade ou pensamento, estando assim desvirtuado, não cumprindo com o seu verdadeiro papel, transviando-se da sua finalidade, será arrancada. Isso está em Mateus 15, 13. Ou cortada da terra. Logo, aquele templo e aquelas deturbadas doutrinas judaicas, elas deveriam ser destruídas. E tudo aquilo iria acontecer justamente com uma reação das divinas leis, conforme os profetas já haviam revelado aos judeus desde a antiguidade. No desenrolar dos acontecimentos, consta no Evangelho o relato de que Jesus e seus discípulos foram logo a seguir para o Monte das Oliveiras, e que alguns daqueles seguidores, Pedro, Tiago, João e André, conforme mencionado em Marcos, que está em 13, 3, entendendo que aquele seu anterior comentário sobre a queda do templo e da cidade se referia a um dos sinais precursores de outros acontecimentos previstos e relacionados
a que se acostumou chamar na teologia judaica de consumação deste mundo, que está em Mateus 13, 40, ou consumação dos séculos, que está em 49 de Mateus também, ou ainda o fim do mundo, que está em Mateus 24, 13, ou dos templos. Então o procuraram em particular para perguntar exatamente sobre quando iriam acontecer todas aquelas coisas que o Mestre havia dito. Na verdade, eles desejavam saber quais seriam os outros sinais precursores que iriam evidenciar aqueles acontecimentos no transcorrer do tempo, referentes tanto ao seu retorno ou novo advento, quanto ao mencionado tempo do fim. Os discípulos ficaram preocupados, pois eles entenderam que Jesus lhes havia falado sobre um grande acontecimento futuro, que deveria mudar a ordem das coisas. A respeito da sua morte e posterior retorno ao mundo, ele disse depois daquele episódio, e logo após a Santa Ceia da Páscoa, estando todos a caminho, rumo ao jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, Jesus fez aos seus discípulos um espetacular discurso. Quando então ele, dando continuidade sobre este mesmo assunto que havia sido tratado anteriormente, que está em Mateus 16, 21, lhes forneceu novas explicações. Nele há também o anúncio de uma nova promessa. Quando ele informou que deveria ir embora, isto é, morrer em cumprimento às antigas escrituras, retornando em espírito ao mundo celestial, mas que depois retornaria e que Deus daria um outro Consolador para que ficasse com eles para sempre. Ora, se Jesus lhe daria um outro Consolador, é porque naquele momento já existia um entre eles. E falando sobre aquele novo Consolador, ele afirmou que seria o Espírito de verdade, que é o portador e o guia para o verdadeiro entendimento das coisas do mundo espiritual, da vida, contrário à mentira, pois o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Porquanto os homens estavam espiritualmente cegos para conhecer e aceitar os outros ensinos espirituais mais profundos de sua doutrina cristã. Enfim, eles ainda não estavam capacitados ou preparados para recebê-lo e compreendê-lo naquele momento. Mas
referindo-se aos seus discípulos, disse: Vós o conheceis, porque habita convosco, estando em suas consciências, e estará em vós. Isso está em João 14, 16 e 17. Porque como já conheciam grande parte daquela verdade revelada previamente por ele, através da sua boa nova, o Consolador daquele momento, então eles iriam receber a sua complementação renovada no futuro e através de uma nova revelação, de um novo Consolador. Esta revelação foi dada para confirmar aquela sua anterior sentença. Quando Jesus, falando a respeito do conhecimento dos mistérios do reino dos céus, que está em Mateus 13, 11, e da cegueira espiritual dos homens, havia dito a eles que aquele que tem a sabedoria espiritual se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem tal sabedoria, até aquilo que tem, ou que julga ter, lhe será tirado. Mateus 13, 12. Pois a crença que a humanidade acreditava ser a completa verdade iria cair em completo descrédito no futuro, diante daquelas novas informações divinas. Vamos prosseguir com essa explicação do sermão profético de Jesus em outros vídeos. Gratidão, muita paz, muita luz a todos.